A gente já conseguiu cadastrar uma postagem, né? Então até aí, ok. Só que eu também quero que essa minha postagem que eu cadastrei, ela aparece aqui na minha tela. Eu quero que ela apareça aqui no meu feed, tá? Então daqui a pouco eu tiro, tá? Essas informações fakes, né? Essas informações digitadas para trocar para as informações que estão dentro da minha API, beleza? Então, as informações que estão armazenadas lá na minha API irão ser renderizadas aqui na minha tela, tá? E para pegar as informações lá da minha API, eu preciso fazer uma requisição GET com Axios, tá? Então, vamos vir aqui no nosso feed.js, tá? E nele é onde a gente vai importar o nosso Axios e fazer a nossa requisição, né? Então aqui podemos dar um import Axios from Axios, import Axios from Axios, tá? E agora para eu fazer essa requisição, eu vou ter que usar esses caras, ó. Esses dois caras, que é o useState, que a gente vai usar um pouquinho mais para frente, e o useEffect, que a gente vai usar agora praticamente, né? useEffect e useState aí, certinho. Então a gente vai usar o useEffect primeiro, tá? Então aqui a gente pode dar um useEffect, tá? Podemos passar aqui e podemos também passar como um segundo parâmetro para ele um array vazio, tá? Esse carinha aqui, basicamente ele serve para dizer para o React que a função que nós vamos colocar aqui dentro nele, né? A função que nós vamos colocar aqui dentro nele, ela só será executada depois da renderização do componente, tá? Só depois que o componente for montado, só depois que o componente aparecer na minha tela, beleza? Ou seja, depois que o componente for renderizado, depois que o componente aparecer na minha tela, nós vamos querer que execute uma função. E essa função, basicamente, vai ser a nossa requisição, tá? Então, aqui dentro nele, a gente coloca um axios.get e podemos colocar um http. Aí é aqui você coloca a URL da sua API, beleza? Aí, porque essa URL aqui que está fazendo com que apareça todos os posts, tá? E esse parâmetro aqui, basicamente ele serve para dizer que essa função ela será executada só uma vez, beleza? Porque se a gente não colocar aqui, ela vai ser executada infinitamente, tá? Então, recapitulando aqui, useEffect, né? Com ele a gente vai estar dizendo que nós queremos que essa função aqui seja executada apenas quando o componente aparecer na minha tela, tá? Então, depois que o componente montou, né, depois que ele renderizou, essa requisição vai ser executada. Eu acho que deu para entender bem, tá? Pelo menos eu espero. Se você não entendeu tanto, volta os vídeos e vê mais vezes, tá bom? Então agora a gente vai colocar as promises aqui, né? A gente vai colocar o nosso then e o catch também, tá? Calma aí que eu dei um errinho aqui. Ou seja, aquele esquema, pessoal. Se der tudo certo na requisição, ela vai cair pro then e vai acontecer alguma coisa, né? E se ela der erro, vai cair no catch e a gente vai mostrar uma outra coisa, tá? E de começo só, a gente vai dar um console.log, deu tudo certo, tá? Só de começo e depois a gente vai tirar isso daqui. E no catch a gente vai dar um deu errado, tá? Então, vamos ver. Vamos dar um reload aqui. Então, o nosso componente aqui já foi montado na nossa tela. Deixa eu abrir o meu console. E no meu console, como vocês podem ver, tá dando aqui, ó. Deu tudo certo, tá? Então, a nossa requisição em si tá dando certo. Só que agora, beleza. Ainda tem mais coisas, tá? Então, até agora, beleza. Agora eu vou fazer com que todos os registros da minha API, tá?
todos esses registros aqui apareçam no meu console, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Aqui no den, a gente já até pode tirar esse console, eu vou dar um response, tá? Ou seja, a gente está colocando basicamente essa função aqui como parâmetro para dentro do den, tá? E esse response, como eu já disse, está se referindo com essa função, tá? E o que a gente vai fazer? Nós vamos console, tá? .log, e a gente vai colocar response.data, ou seja, a gente está fazendo com que os dados dessa nossa função aqui, né, dessa nossa requisição da nossa API, apareça no meu console, tá? Então vamos ver se está funcionando. Vamos dar reload. Então olha que interessante, meu componente aqui, ó, foi montado, né? Ele montou, executou a função de aparecer todos os registros da API no console, né? Olha que interessante. Então tá tudo aqui dentro, pessoal, tá? Então, mas não é só isso que a gente quer que aconteça, né? A gente quer que aconteça que os nossos dados apareçam na nossa tela e não no console, né? Então, o que eu vou fazer? Para isso, a gente vai ter que armazenar os nossos dados dentro de um state, tá? Então, aqui em cima, eu vou colocar um const posts, set posts, tá? E aqui eu vou dar um use state, e esse state posts vai começar com um valor inicial de um array vazio, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente colocar o nosso console.log, a gente vai colocar esse set posts. Ou seja, depois que o componente for montado na nossa tela, a função será executada, vai cair no den, porque está tudo certo, e ao invés de ser um array vazio, né, o nosso posts, né, e quando vai cair no den, isso daqui vai ser alterado, ou seja, além de ser, ao invés de ser um array vazio, vai passar a ser todos os registros da minha API, tá? Então esse state aqui tá guardando todos os registros da minha API agora, tranquilo? Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai meio que mapear o nosso array, tá? A gente vai mapear esse nosso posts, tá? Que é o array com todos os nossos registros. Pra gente mapear isso, a gente vai dar um posts, tá? A gente tá colocando posts porque é o nome do nosso state, .map, tá? Então aqui dentro eu vou colocar um post e um key, tá? E aqui a gente pode fazer isso daqui e dar um return, tranquilo? A gente pode dar um return. E o que vai retornar? Vai retornar o nosso card em si, né? Então a gente pode pegar, acho que tudo isso daqui, talvez, né? Podemos dar um Ctrl X, podemos colocar aqui, podemos colar aqui, no caso, né? Eu acho que é só, né? Não sei, vamos ver, aqui tá dando um problema. O erro se deu, pessoal, porque a gente tinha que colocar aquele mapeamento, a gente ia colocar esse card dentro do nosso mapeamento, tranquilo? Então eu vou estar refazendo aqui, então posts.map. Então aqui a gente pode dar um post e um key, tá? Podemos passar um return aqui também. Return. E aí a gente coloca toda essa div inteira, tá? Essa div inteira, calma aí, só deixa eu visualizar aqui, deixa eu dar 2 cliques nela. Isso daqui. E a gente coloca essa div inteira para dentro do nosso return, tá? Então olha que interessante, aqui não deu nenhum erro e calma que daqui a pouco a gente formata ele certinho, tá? Então, olha que interessante. Se você for ver, lembra que a gente tinha, se eu não me engano, 8 cadastros? Então, ele já apareceu os nossos 8 cadastros aqui, ó, né? Só que você fala assim, calma, não apareceu os 8 cadastros, né? Tipo, realmente não apareceu os 8 cadastros, apareceu as 8 postagens aqui. Só que o nosso conteúdo em si não foi mudado, tá? O nosso conteúdo em si ainda não foi mudado porque ainda a gente não deixou ele dinâmico e tirou
essas informações fakes, né? Então, só deixa eu dar uma formatada aqui melhor, tá? Acho que aqui assim tá bom. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de nós colocarmos curso consumindo API, nós vamos abrir esse par de chaves, tá? Podemos apagar isso. E a gente vai colocar um post, tá? Post, esse carinha, ponto, o nosso campo da nossa API. Ou seja, a gente não tem o campo title, a gente não tem o campo description, o campo content. Então, a gente vai colocar um post.title, né? Porque é o nosso título. E aqui, a gente vai colocar um post.description, tá? E além disso, dentro desse card, dessa div, a gente vai ter que passar esse key, tá? Porque esse key, ele basicamente vai informar que cada postagem será diferente, tranquilo? Cada postagem é diferente uma da outra, tá? Então aqui a gente pode voltar. Então, olha que interessante. Já tá aparecendo aqui pra gente, ó, todas as nossas postagens. Tranquilo? Com o texto os textos tudo feio, tudo estranho, né? Mas enfim, já tá aparecendo e é isso que importa. Então, até a próxima aula.